No dia depois do Natal, em uma manhã gelada e coberta de neve, um adolescente ansioso bateu à porta do quarto do famoso detetive belga, Hercule Poirot, na mansão King's. Bastante afobado, pediu ao detetive que o acompanhasse até a parte de fora da casa, onde uma jovem de pijama vermelho e um agasalho branco nos ombros, manchado de sangue, estava caída na neve. A cabeça estava virada de lado e escondida pela massa de cabelos negros da jovem. Um de seus braços estava debaixo do corpo e o outro estendido com os dedos das mãos cerrados. E bem no centro da mancha de sangue surgia o cabo de uma grande faca. Em meio à comoção que se seguiu, a única pessoa que se mantinha calma era Poirot. Os outros estavam perplexos e se perguntavam o que teria acontecido. E por que toda a cena parecia mais uma cena de teatro do que um crime real? Ficaram curiosos? Então vem comigo que nesse episódio, em comemoração ao Natal, vamos conhecer o conto A Aventura do Pudim de Natal, do livro de contos natalinos de Agatha Christie com o mesmo nome. Eu sou Lilica e esse é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. No episódio de hoje, vamos nos enredar na história do conto natalino A Aventura do Pudim de Natal. Você que já acompanha o Enredei Podcast sabe que Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas. Desde a minha adolescência, suas obras me fascinam. E grande parte desse fascínio se deve pela ambientação das obras na Inglaterra de meados do século passado. As mansões vitorianas, os vilarejos pitorescos, a aristocracia inglesa e a riqueza de detalhes que Agatha proporciona em cada história me transporta diretamente para aquela época. E aí, gente, quando junto a minha época do ano preferida com uma história da Agatha Christie, não tem como não amar e trazer para vocês. A Aventura do Pudim de Natal é uma das histórias de Natal que Agatha Christie selecionou para um livro especial, que tem o mesmo nome. Ela também amava o Natal e tinha recordações muito especiais dos natais passados com a família de seu cunhado. Após a morte do pai de Agatha, no norte da Inglaterra, em um lugar chamado Abney Hall. E nas palavras da própria Agatha Christie, os meninos da família e eu costumávamos competir para ver quem conseguia comer mais no dia de Natal. Sopa de ostra e linguado eram devorados com excessivo prazer, mas depois vinham peru assado, peru cozido e um enorme filé. Os meninos e eu comíamos 2 pratos de todos os 3 quitutes. Depois serviam pudim de passas, tortas de frutas, bolo de amêndoas, todos os tipos de sobremesa. Durante a tarde, comíamos chocolate a valer. Em momento algum nos sentíamos enjoados. Que maravilha ser uma criança gulosa de 11 anos. E quem não é guloso no Natal? Agora, os pratos salgados tradicionais ingleses me pareceram bem estranhos. Vocês já conheciam? Provaram algum? Conta para mim nos comentários. O livro foi publicado pela primeira vez em 1960 e traz outras histórias protagonizadas tanto por Hercule Poirot quanto por Miss Marple. Recados feitos, bora para a história. Nossa história começa na mansão do Coronel Lacey, um senhor britânico respeitável, tradicional e muito, muito controlador quando o assunto é sua família. As comemorações de Natal eram tradicionais na mansão chamada King's, um verdadeiro Natal inglês, com pratos típicos e as tradicionais atividades natalinas, como a montagem da árvore de Natal na véspera, as meias recheadas de doces e a preparação do pudim de Natal.
Antes de mergulharmos de vez no mistério, deixa eu te contar uma coisa. Na Inglaterra, o pudim de Natal não é só uma sobremesa. Ele é um ritual. E vocês podem estar se perguntando, como assim um pudim? Mas vem comigo porque a história é mais curiosa do que parece. O chamado Christmas Pudding surgiu ainda na Inglaterra medieval. Ele é feito com frutas secas, especiarias, açúcar, gordura e bastante álcool, normalmente conhaque ou rum. E não, ele não é preparado na véspera. Pelo contrário, o pudim tradicional é feito semanas antes do Natal, para que os sabores maturem com o tempo. Existe até um dia específico para isso, o Stir Up Sunday, o domingo que marca o início do advento. Nesse dia, toda a família se reúne para mexer a massa. Cada pessoa dá uma mexida no sentido horário, simbolizando a viagem dos 3 reis magos, e faz um pedido em silêncio. E se eu te dissesse que, além disso, por tradição, objetos eram escondidos dentro do pudim? Moedas, anéis ou pequenos amuletos, cada um representando sorte, riqueza ou casamento para quem encontrasse a surpresa no prato. E ainda tem mais. No dia de Natal, o pudim é servido de forma teatral. Ele é regado com álcool e flambado, chegando à mesa em chamas, como se anunciasse que aquele momento é especial, quase solene. Um símbolo de prosperidade, união familiar e continuidade. E é claro que esse pudim tem um papel central na trama. Retomando o fio da meada, muitos anos antes, a senhora Lacey e o coronel tiveram que enfrentar a dor de perder seu filho na guerra. E a nora morreu pouco depois no parto. Desde então criaram sua neta, Sarah, que sempre foi muito ligada aos avós, mas um pouco rebelde. Agora que já estava moça, morava sozinha em Londres e andava em companhia de amigos que não agradavam em nada os avós. Mas parecia ser uma fase. O que deixou a senhora Lacey realmente preocupada foi quando Sarah começou a namorar Desmond, e a fama dele não era nada boa. Todos comentavam que ele vivia às custas das namoradas ricas, e tentando evitar que a neta se precipitasse, a avó achou melhor convidar Desmond para o Natal em sua casa. Parecia uma ótima oportunidade para que sua neta visse seu pretendente em um ambiente familiar. A própria senhora Lacey estava achando Desmond muito charmoso, e apesar de ter certeza de que ele era interesseiro, estava começando a ver algumas qualidades nele. Ela chegou a comentar. Ele perguntou se poderia trazer a irmã que tinha sido operada e estava no hospital. Afinal, ela ficaria tão triste de passar o Natal na enfermaria. E disse que levaria todas as refeições no quarto dela. Vinha cumprindo com sua parte. Mas mesmo assim, não quero que ela se case com ele. Sarah vai ser muito rica. Ela vai receber a herança de sua mãe quando completar 21 anos. Ela já tem 20, falta muito pouco. E sabem com quem a senhora Lacey estava falando? Com o nosso querido detetive belga, Hercule Poirot. Ele tinha chegado naquele dia a Kingsley e fora convidado por uma amiga da família para participar de um típico Natal inglês. Mas, claro, ele também estava lá em segredo para investigar um possível roubo acontecido em Londres, envolvendo uma joia lindíssima de um príncipe árabe que estava prestes a se casar. E cometeram um deslize, dando a joia da família, um rubi enorme e valioso, para uma de suas namoradas usar em um jantar. Só que a moça desapareceu. E o porquê de Poirot estar em Kingsley não era conhecido por ninguém que estava na mansão. Foi um arranjo feito pelo representante do príncipe, diretamente com Poirot. Eu vou tentar deixar o mais claro possível, mas vocês sabem como as tramas de Agatha são complexas e cheias de personagem. Vamos lá, tinha um grande grupo de pessoas na mansão. Além de Poirot, Sarah, Desmond e sua irmã, o coronel e a senhora Lacey, estavam na mansão também o neto dos Lacey, Colin, de 15 anos, com um amigo chamado Michael, e a sobrinha neta do casal, Bridget, com 15 anos também. O trio estava determinado a se divertir e pensaram até em uma pegadinha para fazer com o famoso detetive. Havia ainda David, filho de amigos queridos dos Lacey, que todos pensavam que iria se casar com Sarah, já que os dois eram namoradinhos de infância, e Diana, uma jovem bonita e com um olhar profundo,
que era recém-viúva e estava encantada com a companhia de David. Todos tinham se reunido na mansão alguns dias antes da chegada de Poirot e estavam animadíssimos com as atividades antes do Natal. Inclusive, o tradicional pudim de Natal tinha sido preparado com antecedência, e cada pessoa na casa foi até a cozinha mexer o pudim e fazer seu pedido. Até mesmo a irmã enferma de Desmond participou e parecia bem. Infelizmente, logo depois, se sentiu indisposta e não saiu mais do quarto. A ceia de Natal foi o ponto alto, é claro, e todos se refestelaram com as delícias preparadas pela cozinheira da mansão. Ela já havia se aposentado, mas voltava em todos os natais, especialmente para fazer a ceia e o pudim de Natal. O momento mais esperado era a hora que o pudim de Natal era servido. Ele chegava flamejante e foi servido ainda com fogo queimando. Era um espetáculo à parte. Todos tinham sido servidos. Poirot atacou seu pedaço de pudim. Comeu uma enorme colherada. Estava delicioso. Investigou com um garfo. Bridget, à sua esquerda, veio em sua ajuda. Alguma coisa retiniu de leve em seu prato. — O senhor ganhou alguma coisa, Monsieur Poirot, disse ela. — Nem imagino o que seja. Poirot destacou um pequenino objeto de prata das passas que se agarravam a ele. — Ih, disse Bridget, é um emblema de solteirão. Monsieur Poirot ganhou um emblema de solteirão. Hercule Poirot mergulhou o pequeno botão de prata no vaso de dedos colocado ao lado de seu prato para tirar as migalhas do pudim. Muito bonitinho, observou. Quer dizer que o senhor vai ficar solteiro, Monsieur Poirot? Explicou Colin prestativamente. Já era de se esperar, disse Poirot com gravidade. Sou solteiro há anos. E é pouco provável que isso mude agora. Ah, jamais diga dessa água não beberei, disse Michael. Eu li outro dia no jornal que um sujeito de 95 anos se casou com uma moça de 22. Você me estimula, disse Hercule Poirot. O coronel Lacey soltou uma exclamação súbita. Seu rosto tornou-se rubro e ele levou as mãos à boca. Por que você deixou a cozinheira pôr vidro no pudim? Vidro? Exclamou a senhora Lacey atônita. O coronel Lacey retirou o material cortante da boca. Eu podia ter quebrado um dente, resmungou, ou ter engolido essa droga e ficado com apendicite. Mergulhou o pedaço de vidro no vaso de dedos, lavou-o e depois levantou. Meu santo Deus, exclamou. É uma pedra vermelha caída de um daqueles broches de fantasia. Segurou-a no alto. Poirot perguntou, o senhor me permite? Com muito cuidado, Poirot esticou-se na frente de seu vizinho. Retirou a pedra dos dedos do coronel Lacey e examinou-a atentamente. Conforme dissera o dono da casa, era uma enorme pedra vermelha, da cor de um rubi. E vocês pegaram a pista, né? Ficou na cara que a pedra vermelha era o rubi que Poirot tinha ido procurar. Que sorte! Será? As pessoas na mesa ficaram confusas, mas perderam o interesse rapidamente quando outra pessoa tirou a moeda que significava fortuna. Apenas um dos presentes ficou pensativo e tinha tido uma reação que não passara despercebida a Poirot. Assim que a ceia acabou, Poirot foi à cozinha parabenizar a cozinheira pela deliciosa e farta ceia. Elogiou especialmente o pudim de Natal e ficou sabendo que o pudim servido tinha sido feito para o dia do Ano Novo. Infelizmente, o feito para o Natal, em uma forma linda natalina, tinha caído e quebrado, e não foi possível servir mais. Guardem essa informação, ela vai ser importante mais para frente. No dia seguinte, logo depois do Natal, aconteceu a cena que abriu esse episódio. Poirot foi despertado por batidas na porta de seu quarto. Seguiu Colin para fora da casa e viu uma jovem caída na neve. Era Bridget. A jovem jazia imóvel e um par de pegadas pareciam sair e chegar ao corpo dela. Colin e Michael estavam ansiosos e não paravam de falar. Pareciam até estar achando graça e queriam que Poirot chamasse a polícia sem chegar perto de Bridget, para que não estragasse as provas. Com a comoção, Sarah e Desmond também saíram da mansão e viram Poirot se ajoelhar ao lado da menina.
O espanto dos rapazes virou desespero. Os dois gritaram ao mesmo tempo. Era uma brincadeira. A gente queria pregar uma peça no Sr. Poirot. Quem matou Bridget? Ela devia estar fingindo. Desmond se adiantou e disse que ia chamar a polícia. Correu para dentro da casa e, em alguns minutos, saiu com o carro em disparada. Todos ficaram parados sem reação. Sarah foi a primeira a gritar que Desmond devia ter ido buscar os policiais, porque o telefone devia estar com algum problema. O tempo foi passando e o frio começou a preocupar Poirot, que resolveu que já tinha sido suficiente. Pediu a Bridget que se levantasse e, para o espanto de todos e alívio dos rapazes, Bridget levantou toda a faceira. Colin e Michael não acreditaram que Poirot tinha conseguido passar a perna nos dois e queriam saber como o grande detetive tinha adivinhado a brincadeira. Vamos, Sr. Poirot, como o senhor descobriu a brincadeira? Perguntou Colin. Não havia nenhuma pista. E Michael completou. Sim, parecia impossível. Poirot sorriu e ajeitou o bigode daquele jeito dele. Ah, mes amis, eu não adivinhei. Eu ouvi. O quê? Ouviu? Sim, através de uma janela aberta, e 3 jovens animados demais para manter um segredo. Então foi sorte? Poirot deu de ombros. Ouvir por acaso os 3 planejando a brincadeira deu a ele uma ideia. Procurou Bridget e a convenceu a fingir que a peça que os jovens tinham planejado tinha se tornado um crime real. Depois foi fácil. Quando os meninos foram procurar Poirot, o barulho chamou a atenção dos outros na casa. E Desmond e Sarah saíram rapidamente para ver o que estava acontecendo. Assim que Desmond se aproximou, Poirot pediu que ele fosse checar o pulso da menina, que, como estava deitada no frio e tinha um pequeno torniquete no braço, pareceu a Desmond que ela estava morta. Ao abrir a mão de Bridget, todos viram um rubi, que a maioria julgava falso. Outras pessoas da casa estavam saindo e tentando entender o que tinha acontecido. E foi então que Desmond pegou o rubi e se dirigiu correndo para casa, dizendo que ia ligar para a polícia. Logo em seguida, todos ouviram e viram o carro sair em disparada da mansão. E foi assim que Poirot desmascarou Desmond. A suposta irmã dele, ao ouvir o carro e a confusão, saiu do quarto e ficou indignada por ter sido deixada sozinha na mansão. É claro que ela não era irmã coisa nenhuma de Desmond. E os dois tinham achado que o Natal na mansão Kingslace seria uma boa forma de esconder a joia de valor inestimável que a moça roubara do príncipe. No dia de preparação do pudim, todos foram mexer a massa, e a moça aproveitou para colocar o rubi. Que esconderijo perfeito, pensaram. Logo depois do Natal, os dois pretendiam fugir e atravessar a fronteira, levando o rubi escondido no pudim. Só não contavam com o acaso e o pudim de Natal ter caído e quebrado, o que fez com que o pudim do Ano Novo fosse servido, e o rubi descoberto por Poirot. E se vocês estão pensando, mas o rubi foi levado por Desmond, e agora? Calma. O rubi que Desmond levou era falso. Poirot, precavido, tinha levado uma réplica de Londres para a mansão e tinha trocado a pedra durante a ceia de Natal, depois que o coronel quase quebrou o dente com seu pedaço de pudim. Imaginem a cara de Desmond quando tentasse vender o rubi e descobrisse que a pedra era falsa. Tudo acaba bem quando termina bem. E como é um conto de Natal, dessa vez ninguém morreu. E daqui a alguns dias, quando você se sentar à mesa para a sobremesa de Natal aparentemente inocente, lembre-se, na literatura policial, nada é apenas o que parece, nem mesmo um pudim de Natal. E agora eu quero saber de você. Já conhecia esse conto de Agatha Christie? O Natal na sua casa é cheio de histórias e tradições? Conta para mim nos comentários que eu conto para você uma tradição da minha casa. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei.
Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. E se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se, link no site do Enredei Podcast e aqui na bio, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história. Boas festas!